Hello students, welcome to our vocabulary improvement session number 32. Yeah, it's 32. And how's everything going for you today? Como estão as coisas para você hoje? Are you making progress with your studies? Fazendo progresso aí com seus estudos? Have you any words to your vocabulary list? Adicionou novas palavras à sua lista de vocabulários? Told me, conte para mim aí. And let's continue our list, our long list. How is the word now? The word is produce. A ideia de produção ou produzir, né? Produce também pode ter a relação de tirar alguma coisa de algum lugar e mostrar para uma pessoa, elaborar alguma coisa ou fazer alguma coisa. She asked me to produce a report. Ela me pediu para produzir uma reportagem, né? Então é uma possibilidade aqui. Ok? Produce. E na nossa lista de exemplos, the team works to produce a detailed report on the event. The team works to produce a detailed report on the event. Então, trabalha para produzir. Detailed report, um relatório detalhado. Ok? This shit word sometimes produces a rose. Música do YouTube. This shitty world, shitty de porcaria, tá? Shit é uma outra ideia, né? A palavra shit é uma outra ideia, tá? É um íconezinho que vocês conhecem aí, mas shitty, porcaria. World sometimes produces a rose. Essa porcaria de mundo às vezes produz uma rosa. The Perseid meteor shower could produce up to 100 an hour. The Perseid meteor shower, chuva de meteoros, Perseidas, né? Perseidas em português. Shower could produce, a ideia could produce, pode produzir, up to 100 an hour, até 100 por hora, 100 alguma coisa. I don't know idea what does it mean. Na sequência, a gente tem o substantivo fact, fato ou realidade, tá? Em expressões como in fact, que é na verdade ou de fato, as a matter of fact, que também é a ideia de na verdade ou de fato, as a matter of fact. Now for a fact, saber com certeza, now for a fact. E no nosso exemplo, the fact that the event will require additional security measures. The fact is that the event will require additional security measures. Security measures, medidas de segurança adicionais, ok? The picture is clear and I'm still fact, she's fiction. The picture is clear and I'm still fact, she is fiction. Então, a imagem é clara, and I'm still fact, eu ainda sou fato, sou realidade, sou de verdade. She is fiction, ela é ficção. Então, eu sou real, ela é ficção. Essa é a música do Mads Langer. The fact she had a facelift and bandage on her head meant a cell wasn't really suitable and she went home. The fact she had the facelift and bandage on her head meant a cell wasn't really suitable and she went home. Tá? Então, facelifting, o lifting facial, face de rosto, né? Facelifting, lift facial, and bandages on her head, bandagens na sua cabeça, ok? Na sequência, mais duas palavrinhas. Nós temos street, a palavra street, uma rua,
esta via pavimentada, enfim, com casas ou outras construções, tá? E aí a gente usa para endereço, para ações que aconteçam na rua, to go across the street, atravessar a rua, por exemplo, to go down the street, descer a rua, to live in the street, de viver na rua, né? Acabam aparecendo aí com a questão de rua, tá? Para alguns contextos, streets também pode ser usado para se referir a uma estrada, né, ou as calçadas aqui que acompanham a rua. Tudo bem? Então, street e road aí acabam podendo ser usadas para se referir a essa ideia de vias públicas, né, porque eu falei de street como estrada, com a diferença de que a road, a estrada como road, conecta dois locais mais distantes, como duas cidades, por exemplo, tá? E street acaba sendo mais curta, então uma estrada menor. Tudo bem? E no nosso exemplo, the event entrance is located on the side street. The event entrance is located on the side street, rua lateral, side street. E aí, claro, né? No exemplo musical, a gente só podia trazer o maravilhoso Bruce Springsteen com Streets of Philadelphia. Né? Belíssimo filme, belíssimo. E aí, como é que é esse trechinho? The streets of Philadelphia. Oh, brother, are you gonna live and waste away on the streets of Philadelphia? Essa música, né? Essa music, olha lá, Streets of Philadelphia, foi feita justamente para o filme Philadelphia, que é o filme. Fica a dica, né? Do filme para vocês, inclusive. Que é com o Tom Hanks e o Denzel Washington, tá? Em que um advogado, vivido pelo Tom Hanks aqui, trabalha num escritório conceituadíssimo, enfim, só que quando ele descobre que ele é portador do vírus HIV, ele acaba sendo despedido, e aí ele contrata os serviços de um outro advogado para processar a companhia dele, e o outro advogado é justamente o Denzel Washington. Esse filme é do comecinho da década de 90, né, ainda tinha muito essa questão da discussão sobre o HIV, então fica a dica para vocês assistirem, filme belíssimo, atuações maravilhosas, e a ideia também de vencer os preconceitos, né, que acaba sendo muito forte no filme. Então, até por isso essa música, né, que acaba tendo essa relação com o filme. Então lá, você vai me deixar definhando, Are you gonna leave me wasting away, definhando on the streets of Philadelphia, nas ruas da Filadélfia. Enfim, the first high street retailer to sell them. The first high street retailer to sell them. O primeiro varejista de rua, high street retailer. Ok? Na sequência, a gente tem o substantivo inch. Inch, que é uma medida, né, seria a uma polegada, né, uma unidade de medida aí, de comprimento, que equivale a 2,5 centímetros, mais ou menos, tá? Então, inch, essa ideia da medida aqui no caso. The security camera can detect movement within inches. The security camera can detect movement within inches. Aqui é interessante pensar que como a palavra termina em H, né, para fazer o plural eu uso ES, inches, ok? Então, acaba sendo essa a colocação aqui. 6-inch heels to walk down the club like nobody's business. 6-inch heels to walk down the club like nobody's business. Like nobody's business. Business é a ideia de negócios, mas aqui no caso problema, né? Nobody's, de ninguém, tá? Então, problemas de ninguém. E os 6-inch heels, heels é o salto, né?
a mulher, o salto alto que a mulher usa, o sapato de salto. Então, a gente põe como um salto de 15 centímetros, que é a ideia dessa medida aproximada, tá? She walked in the club, ela entrou no clube, como se não fosse problema de ninguém. Beyoncé, maravilhosa, com The Weeknd cantando aqui, ok? From the roof of the World Trade Center's South Tower and onto 1-inch thick cable stretching, opa, acho que tem um espaço aqui, ó, stretching 140 feet across the North Tower. Então, aqui é alguém que ia cruzar, né, a torre, então, quando ainda existia a torre. From the roof of the World Trade Center's South Tower, então a torre sul, and onto a 1-inch thick, um cabo de 1 polegada, tá? 1-inch thick cable, stretching 140 feet, 140 pés, across the North Tower. Então, de novo, né? From the roof of the World Trade Center South Tower and onto a 1-inch thick cable stretching 140 feet across the North Tower. Ok? Agora deu, né? Agora a gente leu completo. Ok? Então, vamos continuar. Mais 2 palavrinhas aqui na nossa lista. Aqui. Nós temos multiply. Multiply. Que é o verbo, né? Multiply. A ideia de multiplicar, de reproduzir-se ou crescer aqui em número, né? Não vai ter muita diferença da relação do uso em português. Então, security risks can multiply if not addressed promptly. Security risks can multiply if not addressed promptly. Addressed promptly, tratados prontamente. Música do Ginger Root. So you multiply the times I've tried to run and meet. So you multiply the times I've tried to run and meet. Que eu tentei correr e te encontrar. Meet you. Aqui seria, né, a ideia subentendida na música, ok? You can use the rule of 300. Multiply how much you are short each month. You can use the rule of 330. 300, não 330, 300. Que eu pego o exemplo aqui, eu fico tentando entender o que ele quis dizer, tentando lembrar do trecho em que essa questão estava. You can use the rule of 300. Multiply how much you are short each month. Quanto você está apertado a cada mês. You're short. Short é a ideia de pequeno, nesse caso, apertado. Ok? Vamos para a música. Né? Substantivo nothing, 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 nada. Tá? Usado em frases afirmativas. Né? Nothing acaba sendo usado em frases afirmativas. Por que a gente fala de frases afirmativas, na verdade? Porque assim, nothing. Quando você usa nothing, ele já tem a partícula negativa dentro dele, que é o not. Então, ele já tem o valor de negação. Então, eu digo, I have nothing to do. Eu não tenho nada para dar, por exemplo. Nothing happened. Não aconteceu nada. Né? Nothing happened. Diferente do anything. Anything. Né? Então, tem essa diferença aqui do nothing para o anything, que acaba sendo utilizado nas interrogativas ou nas negativas, mas aí eu preciso usar a palavra negativa junto, tá? No nothing, eu não preciso
porque ele já tem a negativa dentro dele. You need to verify if nothing was left behind after the event ended. You need to verify if nothing was left behind after the event ended. Ok? Na música, a gente traz, né, o exemplo do Metallica, Nothing Else Matters, Forever Trust Who We Are and Nothing Else Matters. Nothing else matters. Sempre confiando em quem nós somos e nada mais importa. Ok? Essa eu não vou cantar, não. Vai dar certo, não. There is nothing more relaxing than watching the sun slowly dip into the ocean with a cocktail in hand. Tô vendo o quadro aqui, ó, na minha frente. There is nothing more relaxing than watching the sun slowly dip into the ocean with a cocktail in hand. Então, nada mais relaxante do que assistir ao mergulhar lentamente, ao sol mergulhar lentamente no oceano com um coquetel na mão. Very beautiful. How image. Né? Chique. Curti. Na sequência, a gente tem o substantivo. Opa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, porque aí dá para pôr as duas palavrinhas juntas. Ok. A gente tem o substantivo course. Course. A ideia de curso, né? Aqui pode ser curso no sentido de estudos, pode ser a main course, que é a refeição principal, campo de golfe, pista de corrida também tem a ideia de course. Tem uma expressãozinha que aparece bastante, of course, com certeza, claro, né? Então, of course, acaba aparecendo muito. Então, do you want to go to the beach? Of course. Você quer ir à praia? Com certeza. Enfim, tá? Então, é uma expressão que acaba tendo aqui, ou, né, apenas a ideia do substantivo course. Many employees have successfully completed the English course to improve communication skills. Many employees, you, have successfully completed the English course to improve communication skills. Então, muitos concluíram com sucesso o curso de inglês para melhorar as habilidades de comunicação. I hope so. I hope so. E aí, a gente vai ver, né, como sempre, que quando eu tenho aqui adjetivos pátrios, eu vou sempre trabalhar no inglês com letra maiúscula, ok? I am on course straight back to you. I am on course straight back to you. Straight voltando direto para você. Straight back, direto para você, ok? There's also a 9-hole golf course and wellness. There's also a 9-hole golf course and wellness. Aqui justamente a questão que a gente falou, que course está ligado à ideia de golfe, por exemplo, ok? Só acertando aqui a tradução, campo de golfe de 9 buracos. There's also a 9-hole golf course and wellness. Então, campo de golfe de 9 buracos. Ok? E aí, né, tem mais uma, não tem? Tem. O verbo, eu não sei por que subiu isso aqui, o verbo to stay, que é a ideia de ficar ou de permanecer. Então, ficar em algum lugar, ficar como visitante por um curto período de tempo. I stayed in Montreal for 2 weeks. Eu fiquei em Montreal por 2 semanas, por exemplo. Dormir em algum lugar por uma noite também pode ser esse stay, né? Ou até ficar de maneira permanente, tá? I still stay with my parents. Eu ainda fiquei com os meus pais. Ainda fico, né, vivo com os meus pais, por exemplo. Tudo bem?
Nos nossos exemplos aqui, stay alert at all times, monitoring the spaces, watching the movement of people, and ensuring that all security protocols are being followed. Nossa, professora, que frase longa, pois é. Agora a gente vai ampliar aqui. Stay alert at all times, monitoring the spaces, watching the movement of people, and ensuring that all security protocols are being followed. Então, stay alert at all times. Fica alerta o tempo todo. Monitoring the spaces, watching the movement of people, and ensuring that all security protocols are being followed. Good? E aí na música a gente traz, né, Benjamin Orr, stay in the night, don't say you don't know, stay in the night, it's alright, stay in the night. Vocês perceberam que eu cantei Stay the Night, né? Porque na hora que a gente, quando vocês forem ouvir essa música, porque vão ouvir, é para isso que a gente bota o link para vocês ouvirem a música completa, por favor. Temos mais de 400 músicas até agora para vocês. Então, no momento que a gente ouve a música, até por conta da questão da melodia, né, parece que ele fala stay the night, tá? Então, nesse comecinho, nesse trechinho especificamente, stay the night, don't say you don't know, stay the night. Então acaba tendo essa questão aqui. E aí, né, dá essa impressão, mas ele fala stay the night. No restante do nosso exemplo, we stand our stay with a mini seat break in the capital. We stand our stay with a mini seat break in the capital. Uma mini escapadinha, tá? Um seat break, uma escapadinha na capital. Tudo bem? É meio que, né, trabalhar aqui a expressão. E aí você vai lá, a gente finaliza aqui para você ir lá e escutar a música do Benjamin Orr e depois me contar se é ou se não é essa história que o night dele nesse trechinho parece Nate.